Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, eu estou fazendo a exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou já no capítulo 2, já iniciei o capítulo 2. Hoje estarei falando a respeito da apresentação de Jesus no templo em Jerusalém. Interessante é que José e Maria saíram de Nazaré e foram até Jerusalém. E lá eles apresentaram a Jesus. Vamos lá. Está aí. Jesus apresentado no templo. Nós vamos analisar um pouquinho hoje a respeito da condição financeira de José, que foi aquele que cuidou de Jesus. Ele não era pai de Jesus. Jesus ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Então, na verdade, José lhe cuidou. Mas vamos lá. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, nome Yeshua, ou Jesus na língua grega, que significa Jeová é salvação. Claro que esse nome, o significado da língua hebraica, que é Yeshua, que é Jeová é salvação, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Outra coisa é o seguinte, é que a circuncisão, eu já falei isso em outro vídeo, vou falar novamente, a circuncisão ela foi legalizada na lei de Moisés, mas já era uma prática bem antes aí do período de Abraão, cerca de 800 ou 1000 anos. Não tudo isso, uns 500 anos antes de Moisés. Moisés provavelmente aí escreveu as leis por volta do ano 1400, 1500 a.C. Abraão provavelmente 2000 anos antes de Jesus, não sei, por aí. Mas tinha uma diferença de aproximadamente 400 a 500 anos, que essa prática da circuncisão já era feita, pois foi uma aliança de Deus com o patriarca Abraão. Está lá no Gênesis, capítulo 17, versículo 12. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Então, até o escravo que foi comprado, mesmo que não fosse da descendência de Abraão, deveria ser circuncidado. E depois isso foi legalizado em Levítico 12:3. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. E Jesus, ele passou por este mandamento. Então, em tudo Jesus cumpriu a lei do Senhor. Como também Jesus era descendente de Abraão e também descendente de Judá, a tribo de Judá, ele deveria ser circuncidado conforme a lei de Moisés. 22. Passados os dias da purificação deles quem? De Maria e de Jesus, porque segundo a lei, está lá em Levítico, tanto a mãe como a criança deveria passar pelo período. Passados os dias da purificação, então
no 8º dia ele era circuncidado. E depois era o momento de ser apresentado no templo. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, de acordo com a lei, eles passavam por um processo de purificação. Então, está lá em Levítico, como eu já falei, capítulo 12, versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. No caso, Maria teve um menino. Então, ele contava 7 dias, e aí no 8º dia a criança era circuncidada, e aguardava mais 33 dias. Então, o período da purificação de uma mulher, quando ela concebia a um menino, era de 40 dias. Se fosse uma menina, o dobro desse tempo. Então, isso era de acordo com uma lei. Então, 40 dias era os dias da purificação de uma mulher quando ela concebia. Só você ler o capítulo todo lá de Levítico 12, eu li somente o versículo 6. E também, conforme está escrito na lei, todo primogênito, ou seja, todo primeiro filho do casal, ele deveria ser consagrado. O termo consagrado aí dá a ideia de ser separado, que o termo é hagios. Então, dá a ideia de ser um santo para Deus, ser separado para Deus. Isso está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 2. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, todo o primeiro filho do casal, tanto de homens como de animais, deveriam ser apresentados ao Senhor. E ele falou assim, porque meu é. Está escrito lá na lei. Então, todo primogênito pertencia a Deus. Por isso que deveria ser apresentado. Então, a prática da apresentação, ela era somente para o filho primogênito. Apesar de que hoje nas igrejas eles apresentam a todas as crianças. Todas as crianças são apresentadas no templo. É uma prática boa, mas não é bíblico todo. O primogênito, sim. Que está na lei. A lei dizia que todo primogênito, o primeiro filho do casal, deveria ser apresentado. A Bíblia não diz que os demais filhos deveriam ser. Está muito claro, e a lei, não precisa de explicar mais. E vamos mais aí, 24. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Rolas aí é trugono, rola, pomba rola. E pombinhos é uma peristeira. Peristeira é uma pomba. Vai ver uma criatura maior. Isso está também registrado lá em Levítico. O interessante é que a oferta aqui apresentada a Deus, ela era de acordo com as posses da família. Então, se a família fosse mais abastada, tivesse mais condições
uma condição financeira melhor, a sua oferta seria melhor também. Provavelmente um cordeiro. Mas o caso de Maria e José, eles não tinham recursos financeiros, a família pobre. Vamos ler o texto que está lá em Levítico 12:8, olha. Mas, se em sua mão não houver recursos para o cordeiro, olha só o que diz Levítico 12:8. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote, por ela quem? Para a mãe que teve a criança, por ela fará expiação e será limpa. E veja aqui que Maria, ela trouxe o quê? Provavelmente ou um par de rolas ou 2 pombinhos. Eles trouxeram isso devido à sua condição financeira. Não tinham dinheiro, provavelmente, para comprar um cordeiro. Então veja bem que a vida de José e Maria não era uma vida fácil, não. Eles tinham dificuldades financeiras, apesar da profissão de José, mas ele não era abastado, como alguns dizem. Não. Está escrito aí, só lê o texto. Diz que aquele que não tem recurso para o cordeiro, então que traga as 2 rolas ou os 2 pombinhos. Aqui o texto de Lucas não diz qual destas 2 aves foram apresentadas, se as rolas ou os pombinhos. Mas o fato é que as 2 aves eram fáceis de ser compradas ou trazidas. E agora nós vamos para o Cântico de Simeão. Simeão foi o sacerdote ali, levita, responsável para apresentar a Jesus. Vamos lá. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Lembrando que Cristo é o título de Jesus, o seu título messiânico, que Cristo, ou Christos, o termo Christon está aqui, é um substantivo, e esse substantivo ele vem do hebraico Mashiach, e Mashiach ele quer dizer ungido. Então, o ungido do Senhor. Então, o Espírito Santo revelou para Simeão, para esse homem justo. Outra coisa aqui que a Bíblia não diz que ele era um sacerdote ou era um levita. Interessante. Mas se ele estava no templo ali, fazendo esse trabalho, provavelmente ele seria um sacerdote, um levita. A Bíblia não traz isso. Vamos ler mais o texto aí, mas não traz esse detalhe. Só diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse nome era muito comum. A língua hebraica é Shimon. E Shimon é ouvinte. Agora, de onde ele era, nós não sabemos. Então ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não passaria pela morte sem que antes ele pudesse contemplar o Mashiach do Senhor, o Salvador. Movido pelo Espírito Santo, olha aí, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. E aí começa o cântico de Simeão. Ele louvou. Louvar aqui é um cântico, é um salmo, é o logel, é louvar, é celebrar louvores, invocar bênçãos. O termo é o logel. É pedir a Deus para abençoar algo. Tudo isso significa é o logel. E vamos lá para o louvor a Deus proferido por este homem chamado Simeão, que poderia ser um sacerdote, um levita, ali do templo. A gente não sabe. A Bíblia não traz estes detalhes. A Bíblia se cala. Olha só. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então veja que mesmo diante de uma sociedade tão corrompida, tão religiosa, tão dogmática, tão ritualística, é possível ainda ter pessoas que são autênticas servas de Deus e que não abrem mão da sua vida de santidade. Veja que a religião em Jerusalém nesse período estava totalmente fora da presença do Senhor. O povo estava vivendo uma religiosidade sem fim, um formalismo. Mas mesmo entre essas pessoas existia um remanescente que ainda Deus falava com eles. Pode ver que aqui o Espírito Santo havia revelado a Simeão. E depois, no dia em que Jesus seria levado ao templo, o próprio Espírito Santo moveu ele para que ele fosse ao templo. E quando lá chegou, tudo aconteceu. Por isso que ele fala assim, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Interessante. A qual preparaste diante de todos os povos. Não era somente para a nação de Israel. E diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual ele está referindo aqui, a salvação, salvação essa, que o Senhor preparou diante de todos os povos. Ou seja, não é somente exclusividade para o povo de Israel, mas não, para todas as gente. E povos aí, é o termo grego, é laos, povos, pessoas, tribo, nação. E ele continua, luz para a revelação aos gentios, olha, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, olha, porque o povo de Israel, eles já conheciam a Torá, conheciam os mandamentos do Senhor, só que estavam trilhando fora do caminho, mas eles tinham conhecimento da lei do Senhor. Agora, os gentios não. Os gentios andavam em trevas profundas, adorando todos os tipos de deuses estranhos. Mas o povo de Israel, apesar de estarem andando fora dos princípios, eles tinham conhecimento. Por isso que é luz para a revelação aos gentios. E gentios aí é étnios. São povos também. São multidões de povos. E para a glória doxa do povo de Israel. Tem um texto, provavelmente para cumprir Isaías. Isaías 42:6 diz o seguinte: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo de quem? De Israel, e para a luz dos gentios. Veja que o cântico de Zacarias é parecido com aquilo que Isaías já havia profetizado no capítulo 42, versículo 6. Interessante. Lá em Isaías 49:6 diz o seguinte: disse mais,
pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó, ou as tribos de Israel, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Veja bem. Então, quando Jesus nasce, o Simeão, ele simplesmente está confirmando uma profecia que já havia sido dita aproximadamente 750 anos atrás. E veja bem, e estavam o pai, a mãe do menino admirados do que ele dizia. Eles não sabiam muita coisa a respeito daquele menino, mas eles iam coletando as informações com o passar do tempo. Simeão os abençoou e disse a Maria, olha só, Simeão os abençoou quem? O pai e a mãe. É o que está falando. Estavam ali o pai e a mãe do menino admirados. Simeão os abençoou. E para Maria o que ele disse? E disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, ele fez uma profecia, olha só, para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Então veja que Jesus ele veio para levantamento de muitos, mas também para a queda de muitos, porque Jesus não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada, porque ele veio também trazer juízo. Ele veio trazendo salvação, mas logo em seguida também trazer juízo, porque todo aquele que aceita a palavra de Deus, conforme está lá em João 3, 17, 18, por ali no Evangelho, ele diz o seguinte, todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, ele alcança a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais à frente vai assim que ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo, porque o mundo já está julgado e condenado. Então, na verdade, Jesus veio para fazer esse divisor de águas. Aquele que já estava julgado e condenado, mas que reconhece que é um pecador, Jesus salva. Mas aquele que endurece o seu coração e não quer dar ouvidos à voz do Senhor, simplesmente a sentença é decretada. Por isso que ele diz que, olha, está destinada para a ruína, como também para o levantamento de muitos. Jesus veio como divisor de águas na sociedade. Porque outra coisa, e aí para ser alvo de contradição, está lá em Isaías 8,14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Está falando do Messias. Ele vos será por santuário. Quem? Jesus. Jesus é o santuário, é o tabernáculo. O tabernáculo do Antigo Testamento apontava para Jesus. Por isso que lá em João, no capítulo 1, diz que ele tabernaculou. Ele habitou entre nós. O termo ali é armar a tenda aqui no meio de nós. Então Jesus, o tabernáculo apontava para a pessoa de Jesus. Ele armando a sua tenda, o seu santuário no meio de nós. Então Jesus veio, armou o seu santuário no meio de nós. Mas ao mesmo tempo que ele armou o seu santuário no meio de nós, ele serviu tanto de pedra de tropeço como rocha de escândalo para as duas casas de Israel. Mas para aqueles que realmente queriam a salvação, ele veio como vida.
para aqueles que creram em seu nome. Vamos mais encerrar. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Provavelmente o Simeão está falando a respeito da criança, não da mãe. Olha, eis que este menino, então vamos lá, entendeu o texto? Não está falando para Maria. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento. Vamos adiantar. Também, e o termo também aí, é uma partícula grega, é uma conjunção que é esta aqui, ó, cair. Cair sou de ou tes. Ou seja, e também, até mesmo, o quê? Então está falando de Jesus. E também uma espada ou uma lança traspassará. Vamos ver o que é a espada aqui. Ronfaia, uma grande espada, uma espada longa, poderia ser assim. Traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Provavelmente está falando de Jesus, que uma lança ou algo assim perfurante seria traspassado, ou talvez no sentido espiritual, o certo é que nós não sabemos. Mas está aí, não vamos mais adiante, porque o tempo já foi. Então no próximo vídeo estarei falando a respeito da profetisa Ana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Até lá.